Olá, muito bem-vindos de volta. Eu sou Caio Barbieri. Hoje eu trago um convidado muito especial. É um dos criminalistas mais reconhecidos aqui do Distrito Federal, uma pessoa com quem eu já me relacionei jornalisticamente por muito tempo em outras oportunidades e hoje eu tenho o prazer de entrevistá-lo aqui no GPS. Dr. Kleber Lopes, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Caio. Bom dia às pessoas que nos veem. É uma alegria imensa participar desse podcast com você. Tenho certeza que nós vamos bater um bom papo aqui, falar de coisas boas. Doutor Kleber, eu acho que é inevitável a gente começar essa conversa sem contar um pouco da sua história. Um menino que saiu do interior de hoje, Tocantins, na época era Goiás, da cidade de dois irmãos, de uma família pobre, e de repente se torna um dos maiores, eu digo em termos de reconhecimento, criminalistas da capital federal, inclusive tendo como cliente o governador Ibanez Rocha. Como é que passa esse filme na sua cabeça? É uma trajetória, não é, que me orgulha muito. Não é uma trajetória inédita, não é? Nós temos inúmeros personagens da nossa história que trilharam um caminho parecido com o meu. Eu saí de casa aos 8 anos de idade, como você bem disse, de uma pequena cidade no estado de Goiás ainda, não é? Antes da divisão. Conheci televisão quando eu cheguei aqui em Brasília em 1980 e eu costumo dizer que eu passei por todas as dificuldades que a pobreza pode propiciar a alguém. Quer dizer, Como quais, por exemplo? Veja, eu fui trazido para cá em 80, fui morar com a minha irmã no setor oeste do Gama, na quadra 11, uma região inclusive com um índice de violência muito alto. Convivi de perto com essa violência. Tive que trabalhar na minha adolescência como servente pedreiro, como balconista de padaria, fui entregador de gás, fui cobrador de um hospital, num período em que eu morei na cidade de Uruaçu, na minha adolescência. Fiz bons amigos lá, inclusive, e fiz faculdade com crédito educativo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Andei de ônibus durante muitos anos, comendo de marmita. Eu trabalhei no setor gráfico aqui em Brasília, fui impressor gráfico, impressor de tipografia. E nessa época eu comia de marmita, andando de ônibus, voltava para o Gama, terminei o segundo grau assim. A faculdade também eu fiz andando de ônibus, né? Saía do CEUB 10h40 da noite, chegava no Gama perto de meia-noite. Então assim, dificuldade, frio, chuva na parada de ônibus, ônibus quebrava, você tinha que trocar de ônibus. Não foi fácil, mas eu tive sempre um diferencial que eu considero importante. Eu sempre fui feliz. Apesar das adversidades, apesar de todas as dificuldades, eu sempre encontrava um motivo para ser feliz, para comemorar, para me alegrar. E talvez isso tenha me dado condição de superar, passar por tudo isso sem sofrer mais do que o necessário. Eu nunca potencializei a parte ruim, eu sempre potencializei as partes boas da vida. Sabe, nos finais de semana que eu tinha com os amigos, eu vivia isso intensamente. Sempre fui um sujeito que gostava de fazer amizades, como ainda gosto. Sempre fui um agregador, eu sempre procurei estar perto das pessoas. E aí tem uma coisa também que talvez tenha sido importante. Eu sempre procurei estar perto de gente decente, de gente que me acrescentava algo. Fiz bons amigos nesses anos todos. E algo importante também para se dizer, nessa trajetória toda eu recebi a ajuda de muita gente. Eu não seria capaz de nominá-los para não cometer injustiça até, mas eu recebi ajuda de muita gente. Eu recebi ajuda assim do tipo de comer. Por exemplo, eu tenho um grande amigo do Tocantins, que na época em que eu voltei para lá, porque há um parênteses nisso, em 1991, eu resolvo voltar para o Tocantins. Aquela história do cordão umbilical do Sim. nortista, que nunca rompe, ele estica, mas o nortista está sempre querendo voltar para sua terra natal, como Luiz Gonzaga cantava na Triste Partida, aquela música de autoria do Patativa do Assaré, que imortalizou-se na voz de Luiz Gonzaga.
Então eu, em 91, resolvo voltar para minha terra natal, para ficar mais próximo dos meus pais, da minha família. E fico em Palmas por um período, tentando uma colocação, tentando um emprego. Palmas recém-criada, é uma cidade ainda em formação. E lá eu encontro um conterrâneo da minha cidade. Ele trabalhava na Secretaria da Indústria e Comércio. E eu absolutamente sem recursos, né? Me locomovendo de carona, às vezes, me locomovendo de ônibus. E esse meu amigo me dava o ticket para eu comer no restaurante da Secretaria da Indústria e Comércio. Então, na hora do almoço, eu ia para lá, esperava na sala dele, ele saía para o almoço, aí ele me dava o ticket para eu almoçar com ele no bandejão da Secretaria. Isso, naquele momento, para mim era vital, era assim, a coisa mais importante, né? E além dele, tantas outras pessoas. Eu tive amigo que já na faculdade me dava terno usado para eu apertar e adaptar para mim e tal. Então muita gente me ajudou nesse período. O senhor Eu acha sou que grato a cada uma delas. isso foi uma missão? Eu acho que eu acredito muito, eu sou um homem cristão e acredito em Deus e acredito na providência de Deus. Eu acho que Deus me escolheu para que eu pudesse, apesar da trajetória vivida, apesar de todas as dificuldades, Deus me deu condição de chegar onde eu cheguei. Eu costumo dizer que meus pais eram muito pobres e eu, graças ao que a advocacia me deu, eu pude cuidar do meu pai, que já faleceu, e continuo cuidando da minha mãe, sabe? O primeiro dinheiro que eu ganhei na advocacia, ali no último, recém-formado, a primeira providência que eu fiz foi reformar, praticamente refazer a casa onde os meus pais moravam lá em Dois Irmãos, que eles ainda estavam lá. Eu peguei a casa da minha mãe, que era piso vermelhão, não tinha banheiro dentro de casa, era de madeira, a gente chama no interior de madeira roliça, que não é de madeira serrada. Era uma casa muito simples, não tinha banheiro dentro de casa, o banheiro era fora, e eu transformei essa casa. Então eu sempre cuidei dos meus parentes de um modo geral e dos meus pais em particular com muito esmero, com muita dedicação. Eu não tenho dúvida de que isso é revertido em bênçãos, em graça na sua vida. E eu tenho cumprido isso com muito, não é sacrifício nenhum, tenho cumprido isso. Então, podemos dizer que a minha vida é uma bênção de Deus e uma missão que Ele me deu para eu cumprir, eu estou cumprindo. Dr. Kleber, como jornalista, eu acompanhei vários processos jurídicos, né, judiciais, melhor dizendo, de clientes que foram achincalhados, que foram execrados pela imprensa em termos de denúncia de Ministério Público e que no final o senhor conseguiu provar que não era bem assim. Como que o senhor enxerga esse papel? Como que faz discernir entre realmente um cliente opa, esse cliente aqui eu não posso, não consigo defender, mas quando compra realmente a briga e consegue a vitória desse cliente, como é que faz essa baliza? Tem duas coisas importantes para dizer sobre isso. A primeira delas é que sem advogado não há processo criminal. Sem advogado não há justiça, não é? Então, o advogado precisa ser entendido como um sujeito indispensável, isso está na Constituição Federal. O advogado é um sujeito indispensável no processo criminal. Então, o advogado defende o pecador e não defende necessariamente, não defende o pecado. Então, significa dizer que o advogado não pode ser confundido com o crime eventualmente praticado pelo cliente. Isso é um aspecto da advocacia. O advogado acaba sendo um instrumento, né, de realização da justiça. Eu tenho no meu escritório inúmeros casos de pessoas que foram acusadas, presas e depois foram absolvidas, né? Eu entrevistei inclusive um aqui. Sim. Então, essas pessoas demoram às vezes muitos anos para se recompor.
para reestruturar empresa. Tem gente que tem a empresa destruída, perde emprego, perde respeito, e anos depois são absolvidas e demoram muito tempo para se recompor. Claro que não dá para culpar a imprensa por isso. A imprensa ordinariamente informa, reproduz aquilo que o Estado, que o sistema de justiça produz, ou seja, a narrativa é produzida pelo próprio sistema de justiça. A imprensa repercute isso cumprindo o seu papel. Claro que podemos encontrar, podemos identificar na nossa história um ou outro caso em que a imprensa distorceu, em que a imprensa deturpou a informação para atingir esta ou aquela finalidade. A imprensa, como o judiciário, é feita de homens, né? E os homens são suscetíveis ao erro, são suscetíveis às paixões, são suscetíveis a interesses pessoais, às vezes, e isso pode criar uma narrativa falsa. Mas é fundamental que as pessoas entendam isso. O advogado é um sujeito indispensável. O advogado não pode ser criminalizado porque defende uma causa antipática, porque defende uma causa de alguém que eventualmente esteja na condição de inimigo da sociedade, né? Porque, primeiro, esse sujeito não veio de Marte, né? Esse sujeito que eventualmente hoje tem o rótulo de inimigo da sociedade porque praticou um crime grave, esse sujeito foi produzido pela própria sociedade. Ele não foi trazido de outro planeta. E ele precisa ser tratado como membro dessa sociedade, precisa ser julgado de acordo com as regras que o próprio Estado estabeleceu antecedentemente. Ele precisa, ainda que condenado, ele precisa ser tratado com respeito à sua dignidade, que a dignidade não acaba com a condenação, né? O sujeito mantém a sua dignidade da pessoa humana, que é um postulado constitucional. Então é por isso que é preciso ter uma leitura disso de maneira mais ampla, né? A minha curiosidade, na verdade, como eu comentei com o senhor, eu entrevistei um ex-cliente, talvez ainda cliente, que naquele momento ali dos escândalos, né, todo mundo estava com uma imagem péssima. E como é que o advogado chega e fala, eu vou te defender, eu acredito em você? Isso é compaixão, isso é tecnicidade, isso é empatia? Como é que eu posso definir isso? Não, tem dois aspectos, né? Você tem o munus público do advogado que lhe permite fazer a defesa criminal mesmo não acreditando no cliente. Mesmo não acreditando na história do cliente, o advogado pode, sem nenhuma infração ética, defender o cliente, mesmo que não acredite nele. Nós temos um caso famoso na história, eu não vou me lembrar agora os detalhes, mas, se eu não me engano, Sobral Pinto defendeu um político importante e, no final das contas, ele disse para ele que não votaria nele nunca, e fez a defesa para cumprir o seu munus público. Agora, muitas vezes, eu digo sempre o seguinte, o advogado deve ser o primeiro juiz do processo. Eu aprendi a advogar assim. Quando eu examino um processo para assumir uma defesa, eu examino como se juiz fosse. Eu não examino como advogado. Porque dali eu formo uma convicção, formo uma opinião jurídica sobre o caso que não é exatamente, às vezes, né? Pode ser que não seja a versão do próprio acusado. Mas eu assim, olha, como eu disse antes, eu defendo o pecador, não defendo o pecado. Então, eu não me constranjo em defender o sujeito que está acusado de um crime gravíssimo. Nunca me incomodei com isso. E nesse caso ele foi absolvido, né? E muitas vezes essa leitura que eu faço do caso me leva à conclusão clara de que o sujeito é inocente. O Estado trabalha mal, o Estado erra muito nesse tema de responsabilização das pessoas. Nós temos uma cultura um tanto quanto medievalesca de que nós precisamos punir alguém em praça pública, né? Em praça pública. Então, essa execração faz parte da nossa cultura. O aprisionamento, as pessoas aplaudem quando alguém é alvo de prisão, né? Só que elas se esquecem que a prisão não é sinônimo de condenação ainda. As medidas de busca e apreensão, essas coisas, fazem parte do sistema e depois pode ser absolvido. Então, eu defendo, claro que eu fico muito mais confortável
quando eu estou diante de um cliente inocente. Embora isso signifique também que a responsabilidade do advogado é muito maior, porque o sujeito que é culpado, quando ele é condenado, isso faz parte do jogo. Agora, não faz parte do jogo um sujeito inocente ser condenado. Então, quando eu assumo uma causa e eu me convenço de que o sujeito é inocente, a responsabilidade aumenta muito. Eu perco sono, eu fico angustiado, faço um trabalho muito diligente junto às autoridades. Eu vou despachar com o delegado, eu vou despachar com o promotor, eu vou despachar com o juiz de primeiro grau, despacho com o desembargador, faço sustentação oral em todos os meus processos, entrego memorial, eu faço tudo o que está ao meu alcance para provar a inocência. E quando o sujeito é culpado, eu faço tudo o que é possível para encontrar uma sentença justa, para encontrar uma pena que seja proporcional, para eventualmente excluir da condenação aquilo que seja o excesso. Então, a justiça, muitas vezes, mesmo que seja a condenação, e o cliente precisa estar ciente disso, o advogado não pode esconder do cliente essa possibilidade. O advogado precisa ter honestidade para dizer para o cliente, olha, você vai ser condenado. Então, nós vamos buscar uma pena que seja justa. Vamos buscar um regime prisional que seja justo, né? E o advogado, em algum momento, ele precisa dizer isso até para o próprio juiz. Dizer, excelência, o réu, tudo que consta dos autos mostra a necessidade da condenação. Então vamos encontrar uma pena justa. Então, o advogado, quando age assim, com transparência, com honestidade, não tem problema. Na questão do jornalismo, geralmente na nossa história, a gente tem assim, poxa, eu fiz uma reportagem que tenho muito orgulho, entrevistei tal pessoa que eu gostei muito, que marcou. Existe algum caso na sua carreira que marcou, que foi assim um divisor de águas na sua história, ou todos os casos têm a mesma relevância para o senhor? Olha, você sabe que existem processos criminais. Eu digo sempre o seguinte, as melhores defesas são feitas nos processos em que a gente perde. É mesmo? Por incrível que pareça. Os grandes júris que eu fiz, por exemplo, as melhores defesas que eu fiz no júri foram exatamente nos casos em que eu perdi. Isso tem uma lógica, não é? Quando o processo é mais fácil, você se esforça menos. Quando o processo é mais difícil, você se esforça mais. Então você precisa potencializar suas habilidades nas situações mais adversas, né? Mas eu tenho casos, por exemplo, a chacina de Unai, aquele crime que aconteceu em 2004, 20 anos atrás aí. Foi um caso importante na minha advocacia, porque eu estava ali em 2004, eu ainda era um advogado incipiente, estava começando a advocacia, eu formei em 98, tinha pouco tempo de formado e foi um desafio naquela época atuar naquela defesa. Um caso complexo, repercussão nacional e internacional, e eu consegui fazer um bom trabalho. O meu réu foi colocado em liberdade durante o processo. Aqui no TRF1 nós impetramos um habeas corpus e ao final meu cliente foi condenado. Mas foi condenado ciente do que iria acontecer. Eu sempre mostrei a ele que a condenação seria certa. Mas fiz tudo que eu podia fazer, fiz uma defesa da qual eu me orgulho muito. E tem outros casos que aqui em Brasília, tantos que eu atuei, eu defendi aqui em Brasília uma deputada distrital que foi execrada na imprensa, perdeu uma eleição por conta do processo e depois o tribunal rejeitou a denúncia contra ela. Isso, veja o prejuízo, né? Mas graças ao nosso trabalho, à nossa dedicação, a denúncia foi rejeitada no tribunal, ou seja, não é nem que ela tenha sido absolvida no final do processo, a denúncia foi rejeitada. Foi rejeitada. Isso lhe custou o mandato de deputada distrital na época. E ela deixou a política, né? Deixou a política, talvez não tenha deixado a experiência política, mas pelo menos a pretensão de mandato, talvez ela tenha deixado. E esse também é um caso que eu me orgulho muito, porque foi uma luta grande. Que o Tribunal da Internet condenou, já havia condenado ela há muito tempo, né? E tal, e ela chorava muito. E o advogado sofre muito junto com o cliente, sabe? Porque
Os clientes levam para o advogado. É por isso que quando eu vou para a tribuna, eu vou com muito entusiasmo, porque eu levo para a tribuna toda a angústia, as lágrimas do cliente que eu vi derramando no escritório. Eu levo o sofrimento do filho, da esposa, do marido. Eu levo tudo isso para a tribuna, porque eu acho que a função do advogado é essa. É transmitir para o tribunal o sofrimento de quem está sofrendo um processo criminal injustamente. Eu comentei aqui alguns casos, né? O senhor acabou de falar de uma política, de uma ex-deputada, eu disse também de um ex-secretário que, inclusive, eu fiz questão, quando saiu o processo quando saiu a absolvição dele, de chamá-lo aqui para ele também vir falar novamente, após todo o turbilhão, né? O senhor também tem governador como cliente, o senhor está sempre próximo a esse mundo político. O senhor tem pretensão política? O senhor se vê nesse movimento de liderança dentro de algum movimento? Veja só, Caio, eu gosto de política, sabe? Eu enxergo a política, seja ela política de classe, seja ela política partidária, eu enxergo a política como um meio de transformação, como um instrumento de transformação na vida das pessoas. E uma das virtudes que nós, seres humanos, devemos cultivar bem é a virtude de servir. Então, eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de melhorar a vida das pessoas. Se em algum momento a minha vida for levada para a política, eu provavelmente vou aceitar. Mas se você me perguntar hoje, não tenho pretensão nenhuma. Hoje, a minha preocupação hoje é fazer bem feito o que tem que fazer hoje. Qual a sua avaliação em relação à atual gestão de Délio Lins e Silva na OAB-DF? Olha, eu tenho dito, eu sou um observador atento de tudo aquilo que acontece na OAB, porque eu tenho uma história na Ordem, né? Eu participo da Ordem desde 2002. Ainda na gestão do presidente Saf Carneiro, eu fui convidado para fazer parte da comissão de exame de ordem. Então a gente elaborava as provas. Na época, a Ordem fazia ela própria fazia o exame de admissão dos novos advogados. E eu começo a participar da Ordem aí, em 2002. Depois eu participei da campanha da presidente Stefânia, a primeira campanha. Fui membro da comissão de seleção na primeira gestão da presidente Stefânia. Depois, na segunda gestão, eu fui conselheiro dela. Fui presidente de turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem. Depois eu trabalho na primeira campanha do hoje governador Ibanez, a campanha que ele perdeu em 2009. Trabalhamos juntos, perdemos aquela eleição juntos. Em 2012, outra campanha, ele se elege presidente da Ordem e foi seguramente um dos maiores presidentes da história da Ordem do Distrito Federal. Fez uma gestão belíssima, corajosa, realizadora. Depois eu venho como diretor na gestão do Juliano Costa Couto, nosso querido presidente, que nos deixou de maneira muito precoce, um sujeito carismático, um grande presidente da Ordem também. Então, eu acompanho a Ordem desde essa época, participei da eleição de 2018, participei da eleição de 2021, trabalhei. E, naturalmente, tenho considerações sobre a Ordem, sobre a gestão. O presidente Délio é meu amigo pessoal, mas isso não impede que a gente enxergue na gestão problemas sérios, problemas. A Ordem hoje vive um processo que eu costumo chamar de desidratação institucional. A Ordem está murchando, a Ordem perdeu a capacidade de representatividade, perdeu o protagonismo. A Ordem vive acanhada, a Ordem não participa mais dos grandes debates, a Ordem não dialoga com as instituições, não dialoga com a sociedade civil de maneira qualificada e por isso não consegue dar vazão às grandes demandas da advocacia. A jovem advocacia vive numa situação de desespero. Há uma vulnerabilidade social na advocacia muito grande e a Ordem precisa cuidar das pessoas. A Ordem tem um braço social, que é a Caixa de Assistência, que precisa ser potencializada, precisa cuidar dos advogados, precisa cuidar da saúde mental do advogado. A Ordem precisa ter uma preocupação permanente com o mercado de trabalho desses jovens advogados. A Ordem precisa criar condições de empregabilidade, precisa
usar do seu prestígio institucional, e esse é o problema. A ordem vem perdendo prestígio institucional a cada ano. E isso, naturalmente, inviabiliza um diálogo qualificado, isso inviabiliza uma participação efetiva da ordem na discussão dos grandes temas que interessem não só para a advocacia, mas que interessem para a sociedade de um modo geral. A ordem deve efetivamente estar presente nos grandes debates da nossa sociedade. Isso não vem acontecendo. A ordem está ficando esquecida. Isso é ruim, né? Mas a gente espera que as coisas possam mudar. No atual mandato, no mandato anterior, Délio Lins e Silva tem comandado, mas assim, a OAB ela tem um histórico de alternância de poder. Nunca foi sempre um mesmo grupo que permaneceu vários mandatos, né, no comando da ordem. O senhor é a favor da reeleição? Não, eu particularmente sou contra a reeleição. Eu acho que a ordem, como eu disse antes, quem se dispõe a participar da gestão da ordem tem que ter em mente a função precípua de se doar para a instituição, de servir. E esse servir deve ser exatamente alternado para que outras pessoas também possam servir, para que outras pessoas possam participar. Eu sou contra a reeleição, eu acho que o mandato deve ser único, até porque um segundo mandato é sempre pior do que o primeiro. O segundo mandato produz um desgaste pessoal, um desgaste de grupo, e por isso mesmo eu acho que a renovação é sempre a melhor opção. Recentemente, a deputada federal Bia Kicis foi eleita relatora do projeto que prevê eleições diretas no Conselho Federal, para o Conselho Federal da OAB. Como que o senhor avalia esse tema? Veja, esse é um tema de altíssima relevância, eu não tenho dúvida disso. É um tema que deve ser tratado, deve ser discutido. Aparentemente, claro que quando você diz no mundo democrático como o nosso, num país democrático como o nosso, a palavra eleição, a expressão eleição direta, ela soa muito bem, não é? Claro que a eleição direta na ordem tem alguns problemas que eu enxergo. Veja, primeiro, o custo de uma eleição para presidente da OAB nacional. Nós estaríamos falando de uma eleição, quase que de uma eleição para presidente da República. Porque quem se dispuser a ser candidato a presidente vai ter que andar o Brasil inteiro, vai ter que visitar os 27 estados, municípios, vai ter que conversar porque tal qual na política convencional, o voto não está aqui em Brasília, o voto está na ponta, o voto está lá na cidade do interior, né? Na minha Dois Irmãos, por exemplo, deve ter lá advogados que votam, então eu tenho que ir lá em Dois Irmãos conversar com os advogados lá, eu tenho que ir nos lugares mais distantes, né? Isso gera um custo imenso. Quem vai pagar essa conta? Nós corremos o risco de que determinados estados da federação se unam e elejam sempre o presidente do Conselho Federal. Esse modelo que nós temos hoje, que pode não ser o melhor, veja, eu não quero aqui crucificar nem um modelo e nem o outro modelo. Sim. Esse modelo que nós temos hoje, nos últimos anos, elegeu, por exemplo, um presidente do estado do Pará, elegeu um presidente do estado do Piauí, no Amazonas também. E elegeu o atual presidente do estado do Amazonas, ou seja, será que esses estados pequenos do norte teriam condições de eleger um presidente do Conselho Federal por meio da eleição direta? Essa é uma questão. A outra questão é, qual é o grande problema da democracia representativa? O Congresso Nacional é uma caixa de ressonância da sociedade brasileira. Então você tem lá pessoas das mais variadas matizes, política, ideológica, enfim. Se a gente fizer isso com o Conselho Federal, eleição direta para todos os cargos, nós corremos o risco de viver no Conselho Federal da OAB a realidade que se vive no Parlamento brasileiro. Ou seja, a necessidade de uma política de coalizão para viabilizar uma gestão. Isso nós temos visto que não é tão saudável assim.
Então, claro que o tema é relevante, claro que o debate é necessário, não tenho dúvida de que a ordem tem um compromisso com esse tema, eu acho que a OAB precisa debater isso, mas é preciso avaliar o cenário de maneira completa, não é? Não podemos achar que a eleição direta vai ser a solução de todos os nossos problemas. O senhor falou agora em Congresso Nacional e me veio à mente uma questão delicada que tem sido noticiada aí dia após dia, né, que foi até alvo de um escândalo recente, que foi o envolvimento do deputado Chiquinho Brazão supostamente no caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, que o senhor assumiu o caso dele. Como que o senhor decidiu assumir um caso tão pesado, mais uma vez voltando a esse assunto, mas esse que está mais latente agora, né, que ele tem sido execrado, obviamente, pela imprensa e pelas investigações. Como que o senhor decidiu realmente assumir esse caso? Primeiro, Foi um convite? eu fiquei muito honrado com a indicação para o caso, não é? Um caso grave, um caso importante, e o meu nome foi lembrado, dentre tantos advogados criminalistas de proa, né, que nós temos, o meu nome foi lembrado para atuar no caso. A primeira conversa que eu tive com o parlamentar foi por telefone, naquele dia em que a Câmara iria examinar a prisão dele, se mantinha a prisão ou se relaxava a prisão. E eu fui para a Câmara, e aí tem um detalhe interessante, eu fui procurado naquele dia às 12 horas e 45 minutos, ou seja, meio-dia e 45 eu fui procurado no escritório. Um amigo, um cliente amigo até me ligou e disse: "Dr. Kleber, estou indicando o senhor para a família do deputado Brazão, eles precisam de um advogado urgente, eles estão indo para o seu escritório." E eu prontamente fui lá para atendê-los. Era uma terça-feira, se eu não estou enganado, e eu tinha até uma consulta às 14 horas. E quando eu atendi a família, eu disse: "Não, tudo bem, eu vou assumir o caso." A pessoa me ligou e tal, vamos atender e tal. Eu disse: "Olha, eu tenho uma consulta médica às 14, depois eu vou cuidar disso." Aí a irmã dele disse assim: "Não, doutor, o senhor não está entendendo, a sessão da Câmara é agora às 14 horas, vão decidir sobre a manutenção ou não da prisão." Meu Deus. Aí eu fui em casa, botei um terno, corri para a Câmara. Cancelou a consulta. Cancelei a consulta, corri para a Câmara, cheguei lá, me identifiquei, tinha um defensor público nomeado para o ato, e aí eu me apresentei ao defensor público, dizendo que estava assumindo o caso, e ele, coincidentemente, estava ao telefone com o deputado, que estava no Presídio Federal aqui. Eu peguei o telefone e falei: "Deputado, Kleber Lopes, advogado, estou chegando aqui na Câmara para assumir a sua defesa por indicação de fulano de tal, Sim, que é nosso amigo comum, e eu quero inicialmente saber se o senhor concorda com isso para que eu possa continuar aqui ou não." E ele disse: "Não, doutor, pode assumir, eu confio na pessoa que indicou, o senhor pode assumir." Aí o defensor público, de maneira muito gentil, me disponibilizou o material que a comissão havia disponibilizado para ele, que era exatamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes e o relatório da Polícia Federal. O relatório tinha 470 páginas, mas eu não precisava de ler o relatório ali naquele momento, porque nós iríamos discutir não o mérito da imputação, iríamos discutir só a necessidade ou não, a manutenção ou não da prisão dele. Aí um tema com o qual a gente tem uma certa intimidade, em razão dos anos de experiência, né? sim. Então, tratei daquele tema e posso lhe dizer uma coisa, viu, Caio? Esse caso eu vou contar para os meus netos. Esse caso entrará para a história como um dos grandes erros do judiciário brasileiro. Em que sentido? Do ponto de vista de que o processo revela de maneira escandalosa a inocência do deputado. É mesmo? A delação do senhor Rony Lessa, que deu causa à prisão e que está dando causa ao oferecimento da denúncia, é uma criação mental. É uma delação absolutamente insustentável. E ela não tem lógica nenhuma, e como ela não tem lógica nenhuma, ela não é confirmada por nenhum elemento de convicção. Eu desafiei e vou desafiar ainda mais a Polícia Federal e o Ministério Público a dizer qual é a confirmação da delação do Rony Lessa. Não há. É um escândalo, é um caso que, se nós
tivermos compromisso com a Constituição da República, eu não tenho dúvida de que o Chiquinho vai ser absolvido. E por que o Rony Lessa faria isso? Nós sabemos como as coisas são feitas no Brasil. Sim. A Lava Jato é um exemplo eloquente de que o Estado não é exatamente honesto. Sim. Sistema de justiça não é exatamente honesto. Sim. Né? As delações foram fabricadas na Lava Jato de maneira absolutamente clandestina, de maneira criminosa. E hoje nós temos isso como uma constatação. Então não tenho dúvida de que a delação do Rony foi celebrada por duas razões. Para resolver um problema que batia à porta de todo mundo, que era a solução do caso Marielle, e para encobrir a responsabilidade do verdadeiro autor. O Rony sabe quem mandou matar, porque ele é o executor. Só que ele está ocultando o nome da pessoa. A narrativa que ele conta, do ponto de vista da execução, é ok. Só que ele muda o personagem. Ele tira o verdadeiro mandante e coloca os brasão na história. Eu não tenho dúvida de que esse processo vai ser conduzido para a absolvição dele. Vai ter uma reviravolta aí. Não tenho dúvida. Agora, o senhor falou da delação do Rony, falou das delações da Lava Jato. O senhor é contra a delação, o instrumento da delação? Eu acho que, veja bem, a delação premiada é uma invenção brasileira, né? Assim, quer dizer, não exatamente uma invenção brasileira, porque ela, da forma como ela é feita, é uma invenção nossa. Porque o que é a delação premiada? É um depoimento. Para conseguir benefícios? É um depoimento para o sujeito conseguir benefício. É um negócio. E o negócio é feito à base de negociação. O sujeito conta uma história para ser beneficiado. Eu acho que a delação premiada não pode ser feita por quem está preso. Você não pode prender alguém e fazer delação premiada com ele. Você quer fazer delação premiada com alguém, faça de maneira espontânea, voluntária e sem o sujeito estar preso. Sujeito preso e recebe da autoridade policial a proposta, Caio, se você me contar tudo, você vai para sua casa, aniversário da sua mulher semana que vem, que eu estou sabendo, vi aqui no aniversário, nascimento dela, você vai passar o aniversário com ela. Aí o sujeito conta a história, às vezes inventa, e é colocado em liberdade. Então eu acho que o que o Estado precisava fazer? Precisava investigar de maneira séria, né? A delação tinha que ser o menos importante no processo. O Estado precisava investigar de maneira séria, tem crimes que a investigação é muito difícil. Sim, o Estado tem que criar recursos para superar essa dificuldade. Então eu acho que a delação premiada, da forma como ela é feita, é um desserviço ao Brasil. Da forma como o senhor coloca, né, em termos de injustiças, digamos assim, como que repara isso depois? O senhor acompanha seus clientes quando eles passam por essa reviravolta, como o senhor disse que possivelmente pode acontecer com o deputado Chiquinho Brazão? O senhor acompanha o pós? Muitos eu acompanho. Os que vivem em Brasília, por exemplo, muitos deles eu acompanho a vida depois do processo. Muitos se recuperam, muitos se recompõem. Um elemento determinante nisso tudo é a família, tá? Quando o sujeito tem uma família estruturada, que o apoia, que o acolhe, normalmente ele consegue se refazer, se recompõe. Agora, como eu disse antes, os prejuízos são muitas vezes irreparáveis. Psicológicos, principalmente. Psicológicos, patrimoniais, enfim. Muita gente sai do mapa profissional, muita gente tem que mudar de profissão. Mas quando a família está presente, quando o sujeito tem uma estrutura familiar boa, normalmente ele se recompõe. Vamos dar uma leveza aqui no nosso conversa, que ficou pesado um pouco. Mas o senhor é criminalista e possivelmente gosta de assistir streaming, Netflix, filme, cinema. Tem algum filme que o senhor goste de, assim, que realmente seja... esse filme eu gosto. Sim, curti esse filme. Você sabe que eu sou o sujeito que gosto muito de filmes cachorro. Mas é claro que há alguns filmes importantes, inclusive envolvendo o tema do direito, de julgamento e tal. Então você tem ícones, por exemplo, O Advogado do Diabo, que foi um filme que fez muito sucesso. Aquele Seven, que eu acho tem sensacional. Muito. Recentemente eu vi um filme com o mesmo ator do Advogado do Diabo, que o nome do filme está na Netflix, inclusive, chama Versões de um Crime. É um filme muito bacana. Anota aí. Versões de um Crime é muito legal. E tem um outro que eu gosto muito, que é Amor Esquecido. Conta a história de um médico polonês que sofre uma
um ataque, um assalto, e ele acaba perdendo a memória, e ele sai pelo mundo afora, e vai para uma pequena vila, e lá chegando ele começa a tratar das pessoas, começa a operar as pessoas, e é acusado de charlatanismo, e nesse enredo todo ele encontra a filha, ele reencontra a filha, inclusive trata dela também, e ele vai a julgamento por isso e acaba sendo absolvido. Depois descobrem quem ele era, um grande catedrático, um grande professor, tinha uma biografia impecável, e no final das contas acabam descobrindo isso dentro de uma trama muito bem feita. Então é um filme que vale a pena ver. E livro de cabeceira? Hoje, qual é o livro que te encanta? Eu estou lendo agora do Castro Neves, Direito e Literatura, que é um livro muito bacana, mostra como a literatura é fonte do direito, né? E vice-versa. É um livro muito bom. Existe um livro que eu gosto muito, que Quando Nietzsche Chorou, é um diálogo interessante. Esse diálogo era para ser entre o Nietzsche e o Freud, mas não havia contemporaneidade entre os dois. O autor, se eu não me engano, chama Irving Yalom, acho que é isso. Esse livro é muito bacana, tem até um filme também, mas o filme não é igual ao livro, o livro é muito melhor. Geralmente é, né? E aí eles criam um personagem chamado Joseph Brau para dialogar com Nietzsche nesse livro, e é um diálogo muito legal. O Código da Vinci é muito bom também, e o Código da Vida de Saulo Ramos, que é um livro também muito legal. O Saulo mostra muito da nossa história recente. E tem um livro que eu gosto muito também, que chama O Ministério do Silêncio, de um jornalista, me escapa o nome dele agora, O Ministério do Silêncio. Ele conta a história do Serviço Secreto Brasileiro desde Washington Luiz, 1927, até a ABIN, em 2003. Conta muito da redemocratização. Agora me veio uma dúvida. Eu falo que o senhor é goiano ou tocantinense? Me posiciono como tocantinense, mas... Nascido em Goiás, mas hoje você sabe que o tocantinense. norte de Goiás, eu me sinto muito mais nordestino do que qualquer outra coisa, porque o norte de Goiás tem uma relação cultural muito mais próxima ao Piauí, Maranhão, Sim. o Pará, que é colonizado pelos maranhenses, ali tem muito maranhense no Pará, muito piauiense no Pará. Então, a minha cultura é muito mais nordestina, a minha cultura alimentar é do Nordeste. Meu pai é maranhense, meu avô é cearense, meu avô, inclusive, é da terra do Assaré, lá da terra do Patativa, lá no Assaré. Então, eu me sinto muito mais nordestino do que goiano. Inclusive, o sotaque é mais de nortista, de nordestino, do que de goiano. Eu fiz essa pergunta porque eu gostaria da gente estar chegando na nossa reta final já da nossa conversa, que tá excelente, eu estou gostando muito de se deixar, a gente vai longe aqui, que tem assunto aberto ainda. Mas eu fiz essa pergunta porque eu queria muito que, a partir da sua história de vida, que a gente já falou aqui, que o senhor falasse com quem está ouvindo, com quem está conversando, principalmente aquele advogado que está começando, ou então aquele estudante que está na faculdade, passando pelas mesmas dificuldades que o senhor passou, dando um guia para ele, dizendo, olha, vai em frente, vale a pena. Eu acho que o jovem advogado, ele precisa ter uma consciência do que significa a própria advocacia. Precisa entender a dimensão da advocacia. Porque entendendo essa dimensão da advocacia, a importância da advocacia, ele consegue entender a importância dele mesmo. Ele não é um profissional como tantos outros. Ele está na Constituição como indispensável à administração da justiça. Sim. Então o sujeito precisa vestir essa roupa, né? Ele precisa entender isso. E é preciso que ele identifique qual é a vocação que ele tem. Inclusive se a vocação dele verdadeiramente é para ser advogado. Às vezes o sujeito faz faculdade de Direito, coloca na cabeça que ele quer ser advogado. Mas às vezes ele não faz uma análise, não faz esse exame de consciência para saber se é isso mesmo que ele vai fazer melhor. Eu brinco às vezes que é preciso que a gente saiba qual é o instrumento que a gente toca nessa banda, né?
Qual é o meu melhor talento? Qual é a minha melhor performance? E identificando isso, se de fato ele identificar que a vocação dele é para a advocacia, aí é preciso lembrar aquela velha máxima: 90% de transpiração e 10% de inspiração. Sim. Não há outro caminho. Nada resiste ao trabalho, nada resiste ao esforço pessoal para superar as dificuldades. Dr. Kleber Lopes, muito obrigado pela sua presença. Assim, foi uma aula que eu tive aqui. Eu agradeço muito por isso e deixo as palavras com o senhor também para se despedir da sua audiência. Caio, foi uma uma experiência extraordinária, uma entrevista leve, muito bacana, os temas muito bons, e as pessoas que estão nos vendo, os advogados de um modo geral, precisam acreditar na advocacia, precisam acreditar na nossa sociedade. Não sejamos pessimistas, né? Vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Muito obrigado, Dr. Kleber Lopes. E você que acompanhou a gente nessa entrevista, essa aula, que como eu disse, né? Muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente se vê na próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau.